sejam bem-vindos ao podcast Mais Poder no Compartilhar, o podcast que empodera as pessoas que contam história e que ouvem histórias, porque quando ouvimos histórias interessantes, aprendemos com elas. Espero que essa seja também uma grande história de uma grande profissional que faz a diferença na vida de muita gente. Vocês vão conhecê-la já já. Quero também agradecer os nossos patrocinadores, que é o Colégio Seta, que nos acompanha nesse projeto, e a Edson Transportes, que também nos apoia nesse projeto. Gostaria de pedir para vocês compartilharem esse podcast, se vocês acharem que vai agregar, e eu tenho certeza que isso vai acontecer, e que vocês compartilhem com amigos, nos grupos familiares, com pessoas que vocês conheçam, para contribuir com a vida das pessoas, principalmente das crianças, que nós vamos focar mais aqui. Curtam, se vocês gostarem desse podcast, curtam, que eu vou esperar esse compartilhamento e a participação de vocês conosco. Por enquanto, obrigada. Vou passar para a Adriana apresentar a nossa convidada. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Tem uma convidada muito especial, apesar que todas as pessoas que vêm aqui eu falo a mesma coisa, porque assim, meu coração enche de alegria, e saber que tem gente que tem a possibilidade de vir aqui e contar um pouco da sua experiência, do seu profissionalismo, da sua vida. Então, é gratidão sempre, porque todos que vêm até nós aqui. E eu sou a Adriana Tribucci e nós vamos conversar hoje com uma profissional de primeira linha. De primeira. O nome dela é? Daniela Nogueira. Seja bem-vinda, Daniela. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite de vocês. É muito bom estar aqui e poder compartilhar um pouquinho com vocês da minha experiência. Isso vai ser muito bom. Como nós trabalhamos em escola, nós sempre falamos isso, que nós temos o pé, né, na terra da escola. Faz muitos anos que nós estamos nessa área. A questão da fonoaudiologia, eu acho ela assim, primordial, né? Porque o desenvolvimento da linguagem, né? Principalmente nos tempos atuais, que eu sinto que tem uma defasagem. Estou errada? Não está errada. Não está errada. Eu falo para todas as famílias que me procuram que a gente trabalha em conjunto, né? Então, não tem como atender uma criança sem estar próximo da família e estar próximo da escola que essa criança frequenta. Porque eu sozinha, como terapeuta, não faço nada se eu não tiver o compartilhamento das informações ali com quem passa a maior parte do tempo com essa criança, que são os professores, que é a equipe pedagógica que está dentro da escola. Né? Então, é um trabalho em conjunto. Uma fono não anda sozinha, sem família e sem a escola. Com certeza. Acho que todas as áreas, né? Um depende muito do outro. Né? Tem que conviver e viver em grupo. Né? E os profissionais precisam dessa troca. Eu acho que é essencial. Eu queria que você falasse um pouco, eu gostaria que você comentasse sobre o que os pais precisam ficar atentos em relação à linguagem na primeira infância. Tá. Bom, são vários fatores que a gente pode levar em consideração, mas vou destacar alguns assim, que são primordiais, né? Muitas famílias me procuram no consultório com a queixa principal. Ai, meu filho não fala, meu filho está demorando para falar, o meu filho tem uma troca na fala. E muitas famílias vêm encaminhadas, inclusive, pela escola, a grande maioria, porque a mãe normalmente acha bonitinho, né? O filho falar, ter uma troca, falar errado ali, ai, mas é tão fofo, é tão bonitinho, não vê que é um prejuízo. Sim. E aí a escola que está ali o dia inteiro com aquela criança, né? A grande maioria passa um período integral, pelo menos 5 horas do dia ali, começa a ver o desenvolvimento dessa criança, até porque tem um olhar ali, não somente daquela criança, mas dentro do grupo, né? Faz a comparação ali do desenvolvimento com os outros. E o que a gente precisa prestar atenção, né? Como que está acontecendo essa criança? Então, vamos começar pensando que a primeira palavrinha da criança começa em torno de 1 ano. Então, dentro de 1 ano até 1 ano e meio, onde ela começa o mamã, o papá. Se essa criança não... Então, já se espera, entre essa idade de 1 ano e meio, ele já pronuncia. Sim. A partir de 1 ano, cada criança tem ali o seu tempo, sim, dentro do que é esperado para o desenvolvimento infantil. A variante ali é de 1 mês, 2 meses, para mais ou para menos. Então, completou 12 meses, o que você espera que essa criança tenha? Muitas famílias pensam só na questão da fala, mas tem algumas habilidades que antecedem a fala. Então, como que essa criança, ela tem contato visual, ela olha quando a gente chama ela,
quando tem um barulho naquele ambiente, né? Então, seja um chocalho, a mãe bateu palma, derrubou alguma coisa na cozinha, aquela criança procura aquele barulho, esse é um sinal, né? Porque para a gente desenvolver a fala e a linguagem, a criança precisa ter um contato visual, porque ela desenvolve através do que ela está vendo, da imitação, e ela precisa estar ouvindo muito bem. A audição. A audição. Então, assim, a audição é paralela à linguagem. Sim, sim. Logo que a criança nasce, né, é obrigatório em todas as maternidades do Brasil fazer o teste da orelhinha. O que é esse teste da orelhinha? Ele vai realizar um exame onde a gente vai saber se essa criança está ouvindo ou não, tá? Pode ser que lá no período da maternidade ele é realizado até 48 horas depois do nascimento, mas o bebê não pode ter alta sem ter realizado esse exame. Então ele vai ver se está funcionando ali a via auditiva. É como se fosse o teste do pezinho. Como se fosse o teste do pezinho, só que para a questão ali da parte auditiva. Dependendo de como foi o histórico da gestação, da gravidez, ou até mesmo os antecedentes familiares daquela família, esse exame é muito importante porque ele vai determinar o quanto aquela criança tem de critérios de risco para desenvolver uma perda auditiva no futuro. Então, se é uma mãe que teve alguma complicação na gestação, ou já tem históricos de perda auditiva na família, ou se a criança nasceu, teve uma prematuridade, precisou receber alguns antibióticos que a gente chama de ototóxicos, que pode lesar ali as células do ouvido, ela tem que ficar em acompanhamento, porque ao longo da vida dela, ela pode desenvolver uma perda auditiva. Esses estudos todos são muito recentes, né, Dani? Porque, assim, eu fico pensando lá em 1987. Não se falava sobre isso, né? Muito você ia descobrir que aquela pessoa tinha uma perda auditiva ou não quando ela já estava velhinha, e você poderia associar muito a questão da idade, né? Tem sim perdas auditivas relacionadas à idade. O que acontece é que hoje você vem estudando cada vez mais e você tem alguns critérios que você também tem um olhar mais ali específico para aquela criança, né? Então, falando da primeira infância, então a gente espera que a criança esteja ali começando a falar em torno de um ano e meio ali, já começa os primeiros fonemas, tá? A partir daí, de 1 ano e meio a 2 anos, essa criança já tem que estar conseguindo se comunicar. Claro que não com a palavra correta, da forma correta, mas as pessoas mais próximas já conseguem entender o que essa criança quer. Então, ele já fala mamãe, ele já fala papai, ele já fala quero, ele já fala água, que ele não fale água, mas ele fale uá. E toda vez que ele quiser uá, ele fala mamãe, uá. A mamãe já sabe que aquela uá é a água. Então, ele já tem ali uma comunicação, né? E aí, conforme essa criança vai passando de idade, a gente espera que a comunicação dela vá melhorando, tanto na parte de linguagem expressiva, como de linguagem receptiva, né? De ter uma troca dialógica. Então, você fala com a criança te responde. Sim. Você dá uma ordem, um comando, essa criança consegue executar, né? Então, por exemplo, fulaninho, pega lá o chinelo no quarto para mamãe. Então, você deu ali um comando com 3 ações e ele conseguiu executar isso. E ele traz o chinelo para você. E uma questão, Dani, que eu vivencio isso eu chamo e ele finge que não está ouvindo, ou então a sensação que eu tenho é que ele é distraído demais, né? Aí tem comparações. Então, essa questão tem que ficar muito atenta, porque o sinal já está lá. Não precisa ser uma desatenção e não precisa ser porque eu não quero ouvir. Às vezes, por trás disso, tem algo muito específico. Sim, aí a gente tem que analisar em que situação específica aconteceu isso. Foi uma situação, por exemplo, de uma sala de aula, ele estava concentrado no que ele estava fazendo, ou tinha um barulho no ambiente ali, ele estava conversando com outras crianças, ou é em casa. Em casa ele está concentrado numa televisão, ou a televisão está muito alta, que ele não está prestando atenção. E aí o que a gente tem que começar a ter sinais? Uma criança com que você chama várias vezes e ela não responde, né? Então você faz um barulho muito alto, ela não tem nenhum reflexo, né? Então a gente está aqui conversando hoje. Se a porta bater, se derrubar alguma coisa no chão, a primeira coisa que a gente vai fazer é aquele pulinho, né? Ou o olho vai piscar, que é um susto, porque a nossa via auditiva está funcionando. Então uma criança que ela está numa situação, seja ali de sala de aula, seja em casa, você chamou pelo nome dela, ela não te olhou, ela não te respondeu. Você bateu palma, você fez algum barulho maior, ela também não teve reação nenhuma. Esse é um sinal muito ali de alerta que a gente precisa investigar como está a audição dessa criança. Esses são um sinal de alerta grandes, assim, que é gritante pra gente procurar ajuda. Mas tem alguns outros sinais de alerta que são menorzinhos,
que muitas vezes passam despercebidos. E aí, quando que a gente começa a olhar para isso? Quando essa criança está numa fase, por exemplo, de alfabetização. Por quê? Ela começa a ter uma troca na fala, ela não consegue, tem muita dificuldade de ser alfabetizada, é uma criança muito dispersa, e aí a gente começa a pensar em várias outras coisas, né? Ela tem uma dificuldade de atenção, ou será que ela tem um TDAH, que muito se fala? É uma criança muito avoada, né? Nossa, ela é muito agitada, ela não consegue ficar prestando atenção, tudo que ela começa, ela não termina. E muitas vezes, a grande maioria das vezes, as famílias não se atentam assim, será que ela está escutando direito? Né? Sim. E quando essa criança chega no consultório, né, falando da minha rotina de consultório, seja com uma troca na fala, um atraso da fala, quando eu busco ali o histórico daquela família, independente do motivo que ela está me procurando, eu realizo uma avaliação audiológica, porque eu preciso ter certeza que as vias auditivas dessa criança estão ok, né? Para ela poder desenvolver a fala da forma correta, para ela poder reconhecer aquele som, para ela poder aprender a escrever. Então, por via das dúvidas, o andar, né, a ordem seria criança até 1 ano e meio, falar algumas palavrinhas, se atentar às palmas, e tem essa questão também que você comentou, chegou no consultório, por que não fazer uma audiometria? É Sim, isso. faz parte de um protocolo, tá? Então, se a criança chega com uma questão de atenção, uma questão de troca na fala, uma questão de um atraso, está demorando muito para falar, fala poucas palavras, né? A gente desenvolve a fala através do que a gente escuta. Então, se ela não está escutando a palavra corretamente, ou não está escutando na intensidade que ela deveria, ela não vai conseguir absorver isso para ela reproduzir. Sim, faz muito sentido. Então, a gente precisa ter certeza que está tudo ok com a E audição. os exames é para descartar problemas auditivos, Sim. daí você... Até porque, quando a gente fala, por exemplo, de uma perda auditiva na primeira infância, o que acontece? Eu acabei de comentar com vocês que a gente precisa estar com a audição ok para poder reproduzir. A criança, se ela tem uma perda auditiva na infância, ela não está absorvendo tudo que está ao redor dela, né? Então, ela não consegue desenvolver a linguagem. É diferente quando a gente fala de um adulto que teve uma perda auditiva depois que a gente fala que ele já adquiriu a linguagem. Sim. Então, ele tem uma memória disso, né? Então, ele sabe o que é uma banana, o que é uma pera, o que é... A criança, não. Então, se eu estiver falando com um adulto, por exemplo, com uma perda auditiva, a gente está falando que eu fui na feira. Por mais que ele não consiga pegar tudo que eu tô falando, mas ele sabe que o tema é feira. Então, se ele ouviu eu falando nanana, ele faz um fechamento auditivo. Ele falou, se a gente tá falando Sim. de feira, nanana só pode ser banana. A criança não tem isso. Porque, na verdade, o adulto já faz a associação. Sim, porque ele tem uma memória semântica, ele tem o vocabulário dele. A criança não, ela precisa que a audição dela esteja ok para ela poder adquirir tudo isso. Sim. Senão ela não vai desenvolver a linguagem, né? Então muito se fala assim, aquela criança, ela é muda, né? Ela é surda-muda. Se ela Ela não... é tímida. Ela é tímida. Né? Então, se ela não tem, por exemplo, o que acontece com pessoas hoje que não falam, que usam a língua de sinais, é porque não teve uma via auditiva ali funcional para que pudesse adquirir e aprender aquele som para reproduzir. Às vezes a parte toda fonoaudiológica estaria até Sim. em condições de reproduzir palavras, mas como? Se não ouviu se e não sim. ouviu para reproduzir. E isso acontece muito no dia a dia. Então, até crianças, por exemplo, ouvintes, mas que são expostas às pessoas que têm uma comunicação de forma errada, ela vai aprender a falar errado da mesma forma, não porque ela não é capaz de falar da forma correta, mas é o exemplo que ela tem, é o exemplo auditivo que ela tem todos os dias ali. Né? Então, ela está escutando aquela pronúncia sempre daquele jeito, ela vai reproduzir daquele jeito, para ela aquele é o correto. Até tons, né? Até Quem tons. fala alto, uma família que fala muito alto, ele acostuma usar, né? Ou até ouvir naquele tom e reproduzir, né? Sim. E a mesma coisa Sim. no tom baixo, né? Sim. Então, quanto antes a gente pensando em criança, o quanto antes a gente descartar qualquer hipótese de perda auditiva, é melhor para o desenvolvimento dela. Com E até certeza. porque hoje a gente tem diversas tecnologias para poder assim deixar essa criança o mais próximo de um som natural, né? O mais próximo dos seus pares ouvintes.
Então, hoje a gente consegue oferecer isso. Em 1900 e bolinha, você tinha máximos amplificadores que aumentavam todos os ruídos. Então, era muito difícil das pessoas se adaptarem também. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você tem aparelhos auditivos, implantes cocleares, que você traz a naturalidade. Você consegue tirar ruído, você consegue dar ênfase na fala. A tecnologia está ao nosso favor, né? E a gente tem que usufruir disso, poder oferecer isso, tanto para as nossas crianças, para os adultos, enfim, todos que tenham informações, né? Que é possível. É muito importante ficar atento, assim. Eu tenho essa questão, né, dentro da minha casa, né? E quando eu conheci o meu marido, já adulto, eu falo para todo mundo, era uma graça, porque ele conversava comigo olhando na minha boca. Eu falava, gente, que romântico, né? Que lindo. E, na verdade, ele já não ouvia direito. Então, assim, aí, logicamente, né, o relacionamento foi crescendo, nós casamos, tudo. E eu cheguei a levar no otorrino, que eu já percebia que ali tinha uma defasagem, né? Professora de olho, e ele fez fono na infância, na primeira infância, trocava algumas letras, e ele falava assim que dentro da sala de aula ele era um aluno que perguntava mais de uma vez, que? Então ele perguntava muito, às vezes os alunos, os amigos estavam indo para o recreio, ele só observava a movimentação, depois ele ia, e naquela época ele fez o acompanhamento fonoaudiólogo devido à linguagem, mas na minha opinião, tá? Na minha humilde opinião, ele já não ouvia direito, por causa do que ele fala do contexto geral, né? Os meus amigos caminhavam, ia pro lanche, eu ia. Ele acompanhava, né? Ele acompanhava. Fluxo, né? Ele comenta que ele perguntava muito para a professora, repete. Então já tinha esses sinais que eu acho muito importante a gente estar trazendo aqui. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Quando você tem, por exemplo, uma dificuldade auditiva, que aí a gente traz para uma troca na fala de não conseguir acompanhar. Se eu falar mola ou se eu falar bola, se você olhar só para minha boca, o ponto articulatório é o mesmo. Mola, bola. Então, para a criança ou para o adulto que não tem essa sensibilidade auditiva, essa discriminação, ele não consegue saber se você está falando de uma mola, se você está falando de uma bola, se você está falando de uma faca ou se você está falando de uma vaca. Sabe o que eu estou pensando, Daniela? Imagina um ditado na escola, a professora lá tá ditando uma palavra e fala, ele trocou a fonética, mas não foi só a letra, não foi só a fonética. Pode ser que tenha algo bem maior aí por você trás. Entende como que o processo de avaliação é complexo. Então, quando uma criança chega numa idade de alfabetização, com um encaminhamento da escola, por exemplo, olha, ele está trocando as letras na escrita, ele até fala correto, mas ele não consegue identificar qual é a letra. Aí a família pega muito só isso. Aí quando chega para o consultório, você vai orientar essa família, por que você está pedindo um exame, por que você vai realizar aquele exame, justamente por isso. Eu preciso ter certeza que auditivamente ele consegue discriminar aquele som, né? Então ele consegue discriminar quando eu estou falando de um som que é com F ou quando é um som que é com V, né? Se é uma faca ou se é uma vaca. Porque não tá só ali na escrita, né? Então é uma porta de entrada aí para um olhar específico para isso. Você acha que o correto seria, a partir do momento que a criança vai para esse processo da alfabetização, é melhor prevenir do que remediar? Ou seja, fazer uma avaliação auditiva? Tem algumas escolas, alguns centros que têm como um protocolo uma triagem auditiva nessa idade. Não sei de fato como funciona na prática ali dentro dessas instituições, mas é justamente assim para descartar possíveis dificuldades nesse período de alfabetização, né? Então, claro que assim, o quanto mais essa família estiver bem orientada de como, o que ela espera naquela idade, quais são os comportamentos comuns, né? Então, é uma criança, eu vejo que hoje em dia as famílias estão cada vez mais, assim, é diferente de 1900 e bolinha, que a gente tinha uma mãe em casa, tempo integral com os filhos e um pai fora, né? Hoje em dia a gente tem os dois pais trabalhando, os dois pais ali na rotina, na correria, e uma criança um tempo inteiro na escola. Então, se você conseguir ter um olhar específico para aquela criança,
para perceber, né? Ah, será que eu tô chamando várias vezes porque ela tem uma dificuldade auditiva? Será que ela tem uma hipersensibilidade que também pode acontecer? É uma criança que, por exemplo, no recreio, que tem aquela um monte de criança falando, ela fica mais isolada, ela coloca a mãozinha no ouvido, ou se tá numa atividade de música, você percebe que o som incomoda, né? Então também é um outro olhar que a gente tem que ter, porque talvez essa criança tenha uma hipersensibilidade, né, ao ruído, ao barulho. Então não é só a questão da audição em si. Tem outros componentes que pode vir, Sim, como essa questão da sensibilidade. sim. É audição também, É né? audição Só que também. pode ser aguda, pode ser super valorizada, né? Sim, Super ativada ao invés de... sim. O importante é assim, acompanhar dentro daquele desenvolvimento daquela criança. Como que ele era quando ele era bebê? Quando você chamava, quando você conversava, quando você pegava os brinquedinhos e balançava, ele procurava, ele olhava, porque a criança está na fase do desenvolvimento, então tudo é novidade, né? Sim. Se você acender uma luzinha aqui, ele vai olhar para a luzinha. Se você fizer um barulho aqui, ele vai procurar aquele barulho. Ou se está fora do campo de visão dessa criança, quando ele vai fazer um barulho, ele vai parar. Você pode estar aqui conversando com ele. Se ele fizer um barulhinho, ele vai parar, porque ele percebeu esse som. Então, são algumas características que a gente fica de olho ali quando essa criança está em desenvolvimento, né? E aí o chamar é algo que chama muita atenção. Então, se você chama pelo nome, ele conhece o nome dele. Você chama pelo nome, ele não olha, Entendi. algo pode ter. E uma coisa que a Rose falou, acho que é muito importante a gente relatar também, é a questão da cultura familiar. Então, a cultura familiar, todos falam bem alto, porque assim, é a vivência que eu tenho, né? Então, a família do meu marido, descendentes italianos, então falavam alto por si só. Então, assim, o meu marido, então assim, ele se enquadrava naquele contexto, que todo mundo falava com um tom tão alto que com certeza ele ouvia, né? Então, tanto que ele também tem um tom de voz bem acentuado. Mas eu acredito que isso acabou escondendo ou camuflando um problema que ele tinha anteriormente, que talvez pudesse ter cessado um pouquinho antes, né? Ele não ter sofrido tanto, porque o que ele fala, que quando chegou no ensino médio foi péssimo, no ensino médio, porque as pessoas não entendiam, como esse 15 anos, hã? Por quê? Né? E aconteceu uma coisa muito séria com ele, porque assim, ele vinha com um grupo durante muitos anos. Quando foi para o ensino médio, ele mudou de escola. Então, quem já estava com ele durante todo o processo, já entendia muito bem o Varley, né? Acostumado com o jeitinho dele. Ele passa de um colégio para outro, para o ensino médio, onde ninguém conhecia. Com todo mundo Aí veio uma explosão. Porque ele fala que veio angústia, que veio tristeza, porque ele era incompreendido, porque não estava confortável para ele aquilo ali. Tanto que ele ficou alguns meses e ele pediu para a mãe dele para voltar para uma outra escola que tivesse os amigos. Então, na verdade, os pais fizeram que tiraram ele, naquela época era estado, prefeitura, colocaram no particular, visando uma possibilidade de um vestibular, né, de uma faculdade. Eles estavam agindo da maneira correta, né? Não, vou proporcionar o melhor para o meu filho. E ele falou que foi um desastre quando ele se viu ali. Aí ele pediu para a mãe para ele voltar para uma das escolas que estavam um grupinho dos amigos dele. Aí deu certo. Deu certo assim. Novamente camuflou o problema. E a gente tem uma questão que, assim, é um esforço muito grande, né? Vamos se pôr no lugar dele, tá? Então, você imagina num ambiente de escola, adolescente, Sim. né? Que vocês mais do que eu sabem que é lidar com adolescente. E aí, todo mundo falando, gírias, jeito de falar, cada um de um formato, no grupinho, que nem muitas vezes tá de frente, né? Pra pessoa que tem uma perda auditiva, estar de frente facilita muito, porque é justamente isso, ele faz uma leitura orofacial. Então, se ele tá com dificuldade de compreender aqui, ele vai focar na sua boca, porque alguma coisa ele vai pegar. Ele focava. Então, e aí você tem um barulho que tá acontecendo ali do ambiente, de um recreio, tudo. Então, eu tenho um ruído muito maior. Sim. Então, o esforço dele é muito maior. E ele tendo que se colocar ali, se achar dentro de um novo grupo, Sim. né? Isso Que é a questão da adolescência. Você quer ser pertencente a um grupo. E aí, se a gente falar ainda de perda auditiva no adulto, não só na fase do adolescente, mas pensando num adulto, num idoso, as pessoas não têm paciência. Então, assim, você tá num almoço de família,
Então tá lá, irmão, tio, vó, vô, tudo, todo mundo falando, e barulho de talher. Aí você fala alguma coisa, a pessoa perdeu. Aí a pessoa fala, quê? Aí você repete. Aí a pessoa não entendeu de novo. Aí você fala, de novo? Mas eu já falei. Você fala isso. Nas primeiras vezes, a pessoa até aí, ok. Aí você chama pra ir no aniversário. Vai no aniversário, o que que eu tenho? Música, criança correndo, barulho, tempo. Aí a pessoa já começa a fazer o quê? A se isolar. Porque ele fala, eu não vou, porque eu não vou entender. Além de ter um esforço auditivo muito grande, a pessoa acha que ela é um peso, porque as pessoas não vão ter paciência de ficar repetindo, ou a pessoa começa a ter vergonha de ter que ficar pedindo para repetir o tempo inteiro. É tão interessante, assim, o meu marido, no elevador, ele falava assim, eu torço para não pegar o elevador com ninguém. Porque ele falou assim, eu falo, tá. Ele falou, eu não tô ouvindo nada. Ele fala, tá, é. Ele falou assim, Adriana, eu não ouvi bolufas que aquela pessoa falou. Então, chegou um momento da vida dele que eu senti ele mais frágil e mais entristecido por causa desse contexto social. Porque há um contexto social. E você imagina o sofrimento dele só de saber que ele precisaria pegar um elevador? Sim. Porque ele já ficaria pensando, nossa, eu vou entrar no elevador, espero que eu não encontre ninguém. E se eu encontrar alguém, o que que ele vai falar? Ai, bom dia, boa tarde. Vira um bloqueio, né? Vira um bloqueio social. E aí a praticamente pessoa um bloqueio deixa social, de né? fazer o que ela gosta. Deixa de fazer o que daria sentido na vida dela por conta disso. Voltando um pouquinho, Daniela, lógico, né, que eu acho que o tempo que a gente está discutindo, que a Adriana está tendo, tem essa vivência, mas eu acho que era um tempo que também não tinha muita informação para essa mãe, para esse pai. A gente, né, nossa geração, como a do Varley, era mais a prática, o dia a dia, e vamos levando do jeito que dava. Hoje, que eu acho bem difícil aceitar que uma criança chega aos 7 anos, 8 anos, sem esse olhar, porque tem muita informação, né? Nós estamos fazendo esse papel aqui, com a ideia de que realmente não aconteça mais, porque hoje tem muita coisa, como você falou, tem muitas ferramentas, tem muita tecnologia. O que eu queria te perguntar é assim, por que com toda essa tecnologia, com toda essa modernidade, com fono, né, a gente simplifica, né, fono, como nós chamamos vocês, porque hoje, como a Adriana falou bem no comecinho, hoje mais que nunca a gente percebe as carências, as defasagens. Por que que você justifica isso? Tem? Olha, é difícil, tá? Porque quando a gente vai falar, por exemplo, de perda auditiva, tem vários graus de perda auditiva. Uma criança com uma perda leve, ela vai se virar muito bem numa escola, ela vai se virar muito bem no dia a dia dela. Talvez ela vai começar a apresentar alguma coisa nesses ambientes mais desafiadores, onde tem um interlocutor muito longe, onde tem, por exemplo, uma palestra, talvez. Se ela sentar no fundo ali e tiver uma pessoa num palco ali na frente falando, pode ser que ela perca alguma coisa. Ainda mais dependendo da acústica do lugar, né? Ou se ela tiver num clube, numa festa, no aniversário. Agora, no dia a dia dela, uma perda leve a moderada, ela até se vira bem. Então, o que acontece? Passa, né? Quando que vai começar a chamar mais atenção? Quando começar com essas principais dificuldades. Ou quando já for uma perda de moderada para severa, que aí ela vai começar a perder mais coisas, vai ter um radar ali. Então, se a gente está pensando em perda auditiva em si, e essa perda leve, de uma perda leve a moderada, nos ambientes sociais, dependendo de como que é a rotina dessa família, os pais quase não percebem, né? Por isso que é muito específico e a orientação é muito assim de família para família, porque como que fica essa criança? Ela fica o dia inteiro na escola, ou ela fica com uma babá, ou ela fica com a mãe, ou ela fica... Quem tá ali no contato diário com essa criança? Como que é a rotina dela? Hoje, infelizmente, a gente vê grande parte dessas crianças muito tempo em telas. Sim. E em telas você não tem uma troca para você saber o quanto aquela criança está entendendo e respondendo. Você ligou uma televisão, ele está assistindo. Você vai comparar mais ou menos pelo volume da TV, né? E todos eles ouvem muito. Eu percebo que a maior parte das crianças que eu tenho contato, na escola não, porque a gente, né, principalmente os menores, hoje não tem nenhum com celular. Mas mesmo quando era permitido celular na escola, os pequenos nunca tiveram. Mas eu vejo em família, em eventos, é muito alto. E aí você o tempo inteiro, o adulto quer conversar quando está em meio à criança, você fala, abaixa um pouquinho, por favor. Ele abaixa no mesmo momento. Quando você vira e volta a conversar com o adulto, ele aumenta automaticamente. Realmente então, a sensação... Esse exemplo é muito legal, porque o adulto quer conversar e o barulho da tela
tá incomodando o adulto. A criança provavelmente aumenta o barulho da tela porque ela não quer ouvir a conversa do adulto. Então, né, ele tá ali conversando, ele quer focar naquilo, ele quer entrar na bolha dele, né? E é tudo muito mais alto. E aí é tudo muito mais alto em todas as proporções, porque se ele tá numa casa normalmente, vamos pensar numa família assim, tradicional, que a criança tá na escola, chega todo mundo no final do dia, os pais vão dar conta ali da janta, do banho, daquela rotina, enquanto a criança tá ali. Então, tá numa cozinha, tem o barulho dos talheres, do micro-ondas, tá acontecendo e a criança tá na sala, a criança começa a aumentar. Aí o pai e a mãe tá conversando, falando do dia, enquanto tá preparando ali a refeição, enfim, como que vai ser. Então também tem essa questão, se a criança aumenta, o que a gente chama de relação sinal-ruído, né? Então o ruído tá aqui, eu quero aumentar porque eu quero focar naquilo. Vai ficando cada vez mais alto. Fora que a gente tá falando de uma era aí digital, de uma era que as crianças estão vindo com uma velocidade de processamento muito rápida, né? Hoje eu acho que vocês devem verificar isso na escola, observar isso na escola, que as crianças não têm mais paciência, não tem tempo de espera. Na minha época, se eu fosse assistir um desenho, acabava ali o desenho, eu tinha que esperar o dia seguinte para eu ver a continuação daquele desenho, né? Dentro do desenho tem os intervalos ainda. Tinha, né? E você parava, ficava esperando, aí eu falava, ai, acabou. Eu lembro que eu gostava de assistir Lassie, eu falava, não vou saber o que vai ter na Lassie no dia... Tinha que esperar o dia seguinte. Hoje em dia a gente não tem isso. Então, com os streamers de tecnologia, a gente consegue acessar o que a gente quer naquela hora, né? E assim, o máximo que a criança põe é pular, próximo. Então, ele não tem aquele tempo. E isso é muito ruim para o desenvolvimento infantil da criança, né? Então, é uma criança que ela não consegue ter um tempo ocioso, ela não consegue desenvolver a criatividade dela. Se a gente pensar hoje uma criança num trânsito, se ela não tem uma tela, como que você entretém uma criança? Você tenta outras coisas ali, né? Mas muitas das vezes a criança, a primeira coisa é um celular, né? Para ter algo ali. Então são vários fatores que, apesar da gente ter hoje toda a tecnologia a nosso favor, a gente também tem que saber usar com cautela essa tecnologia, porque a gente favorece alguns pontos, mas a gente também está atrapalhando muitas coisas pensando no desenvolvimento dessas crianças. São crianças imediatistas, são crianças que não têm paciência de esperar um elevador. Não tem paciência de nada. De nada, Absolutamente de nada. De esperar a comida chegar no restaurante. Acha que já pediu, já tem que estar ali. Na mesma velocidade do digital, né? Da impressão que é isso. Falando que eu falo muito para as minhas famílias, quando eles querem entender um pouquinho, né? Hoje todo mundo tem celular e tem aplicativo de mensagem. Que agora você tem lá uma velocidade para você ouvir os áudios. Vocês escutam um áudio mais ou menos em qual velocidade? No normal, no 1.0, 1.5? O olhar tem da Adriana. pessoas. Tem pessoas que a maior parte eu ouço no normal. Tá. Mas tem pessoas que é no 2. Você sabia que você é exceção. A grande maioria é 1.5, 2. E é só algumas pessoas falam muito lenta. Então, seu cérebro se acostuma a ouvir daquela forma. Você não consegue mais ouvir no normal. A mesma coisa acontece com a criança. Então, uma criança que está exposta a telas, ela está o tempo inteiro sendo estimulada. Porque a passagem das cenas são rápidas, as cores são estimulantes, para que ela fique ali. Aí você vai pôr um desenho para a criança pintar, ela não vai ficar ali. Aí você começa a falar, ai, mas essa criança não fica ali concentrada, essa criança tem um tempo de atenção curta, essa criança é agitada. Ai, será que tem alguma coisa? Você tem que ver a dinâmica dessa criança, como que é a rotina dela, como que é ela dentro dessa família. Então, são vários fatores ali, assim, que a gente tem que ter um olhar específico. Apesar da gente esperar um desenvolvimento ali dentro de um padrão para aquela criança, cada criança é única. A gente não pode colocar dentro do mesmo saquinho. Não existe receita de bolo. Não. E é por essa dinâmica, Daniela, que eu pensava assim, sei lá, estou 30 e poucos anos na educação, eu achava há uns 10 anos, 15 anos, falando, nossa, a próxima era, as crianças vão nascer falando. Ponto. Eu tinha essa consciência. Eu falei, nossa, do jeito que eles estão vindo, porque no tempo, minhas sobrinhas têm 40 e poucos anos, a média. Perto de 50 até, minhas sobrinhas. E aí, olha, demorava 7 dias para ver a cor dos olhos, né? Então eu tive essa vivência. E aí foi evoluindo, as crianças foram evoluindo, né? Eu sou do tempo que enrolava a criança, ficar durinha, até para criar firmeza na coluna, sei lá, né? Hoje é totalmente diferente. Eu vim acompanhando essa evolução em vários aspectos. Só que aí, o que eu pensei? Nossa, do jeito que está indo, eles vão vir falando, já vão nascer assim, 2 meses, já pá,
né, já pronunciando, balbuciando alguma coisa, e no instante vão formular algumas palavrinhas, e só que aí vem o contrário. Você pode me esclarecer por que se tem uma justificativa? Porque eu fico me questionando. Olha, é difícil falar, assim, Hoje que eles tem. apontam. Eu vejo e assim, quando apontam, né? Quando não arrasta, né? Porque Sim. tem muitas questões que eu acho que a dinâmica familiar mudou muito, né? É aquilo que a gente estava falando. Antigamente, a gente tinha uma pessoa que ficava focada o tempo inteiro em cuidar daquela criança, se dedicava àquela criança. Hoje em dia, a realidade, né, da maioria das famílias do Brasil, no máximo 2 meses, os pais já estão trabalhando Tem de uma novo. questão que também acho que a gente tem que levantar. Eles tinham muitos irmãos, Também. que isso também estimulava Porque a tem o aprendizagem exemplo, da né? linguagem, Então, assim, a gente. desenvolvimento. Vamos pensar no desenvolvimento infantil, desenvolvimento da fala, que é muito do exemplo, do que ele tá vendo ali em casa. Hoje a gente tá falando da grande maioria das famílias de pais que trabalham fora, que muitas vezes voltam para casa e não tem tempos de qualidade com as crianças. Né? Não é comprar brinquedos e deixar a criança brincando. É ter um tempo longe do celular e sentar, que seja 10 minutos por dia, mas sentar ali e ter a troca. A criança precisa de troca, de interação, de olho no olho, de você, desde pequenininho, ficar lá igual, né, mãe, fica, ai, que bonitinho meu bebê, cadê a mamãe, né? Isso é importante para a criança, porque ela vai aprendendo que ela faz algo e ela tem uma resposta. Então ela fala, a mamãe fala, ai, é a coisa mais linda, ai, a mamãe ama. Isso vai acontecendo. E a gente não tinha a tecnologia pensando nas telas. As telas hoje, elas facilitam muito, mas elas também estão deixando essa parte muito passiva da interação, né? Então, quando você diz assim, eu achava que as crianças já iam vir falando, né? Elas vieram muito inteligentes para muita coisa. Sim. Se você pôr uma tela na frente de um bebê, a primeira coisa que ele vai fazer provavelmente é passar o dedo, Sim. né? Já tive casos de criança que vê uma televisão, vai lá passar o dedo, né? Porque acha que vai passar o dedo, que é touch, igual acontece no celular. Mas ela não tem essa troca que tinha antigamente, seja por ter contato com outros irmãos ou por ter mais tempo ali dos adultos com ela, brincando. Não tinha tantos brinquedos, então brincava com o quê? Com a panela, com a colher. A criança tinha que usar a criatividade, né? Então ele pegava a panela, colocava a panela na cabeça, ou a colher e a panela viravam um tambor. Hoje em dia não. Então hoje em dia a gente faz de uma forma com que a criança tem tudo pronto. Ela não precisa criar. Ela não precisa... se você for ver se a imaginação da criança hoje está diminuindo. Eu vejo que as famílias hoje não sabem brincar com a criança. Então, eu recebo uma criança, eu pego um carrinho e a criança não sabe dar função para aquele carrinho. Eu já presenciei isso. Ou pega o carrinho e gira a roda, mas não tem mais aquele de pegar o carrinho, passar o carrinho, fazer bibi, brrr, né? Isso que a gente está falando de um básico de um carrinho. Nós estamos falando do funcionamento daquele brinquedo. Sim, que é o básico do dia a dia, porque por mais que a criança não tenha um carrinho, na rua ela vê um carro. Sim. Ela sabe que o carro vai para frente, o carro vai para trás, né? Então a gente tem assim... Mas acho que, desculpa te interromper, Imagina. me perdoe. Eu acho que ele não está tendo essa vivência, a Não, maior parte, porque não. eles não estão olhando para o mundo. Não. Esses dias mesmo algum tempo eu estava no mercado, eu até estava com meu filho. E aí eu falei assim, quem será que vai ter melhor qualidade de vida? Tinha uma criança com o celular na mão, né, no carrinho, dentro do carrinho, fazendo compra com a mãe, e outra criança sem o celular na mão, e olhando tudo. Então a maior parte que eu vejo, hoje a maior preocupação que eu percebo de muitas pessoas é assim, já o que vai pôr no carro? Aí vai com a tela, uma tela enorme no banco traseiro para a criança ir, porque fica mais fácil na viagem. Então, talvez ele não esteja tendo essa vivência nem do carro, Não. do funcionamento real das coisas, né? Não tem assim de nada, se você for pensar, né? Eu falo muito porque assim, eu recebo uma idade que chega muito no consultório, são os pequenininhos, que vem muito com essa queixa de não estar falando, e aí um pouquinho maior que vem com a queixa de troca na fala, ou aí já vem com uma dificuldade na alfabetização. Então, ele tá trocando na fala, mas ele também troca na escrita. São a grande maioria. E aí, quando a gente vai entender um pouquinho dessa rotina, realmente, eles não têm tempo de brincar. Ou não sabem brincar, os pais não sabem brincar, porque aquilo compra o brinquedo, mas não brinca ali com a criança, não estimula isso. E é assim, mas enquanto eu preciso deixar ele quietinho para eu poder fazer o jantar. Eu entendo, né?
Se fosse realmente só o período do jantar, a Sim. gente teria um tempo curto, mas Sim. de fato não é bem isso que acontece. E a criança, ela só vai aprender, ela só vai desenvolver se ela for estimulada, se ela tiver o exemplo dentro de casa, né? Então, que nem a gente estava comentando antes de chegar, uma criança que vê os pais lendo o tempo inteiro, que tem contato de livros, ela sabe, se você der um livro para ela, a primeira coisa que ela vai abrir, ela vai abrir a capa, ela vai folhear aquele livro. Nós voltamos à função. Ela vai saber a função do livro. Sim, uma família porquê? que sempre lê histórias para aquela criança, você vai ver que com um ano e pouquinho, a criança vai pegar aquele mesmo livro e vai ficar falando lá, blá, 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 porque ela tá dando o quê? Ela tá reproduzindo o que fazem com ela. A mesma coisa, uma criança que senta, faz blocos lá de montar, né? Então você vê, eu vejo muito isso até na imaginação, quando a gente vai fazer uma contação de história, trabalhar ali conto de fadas, a narrativa da criança. As crianças hoje não têm vocabulário. Elas não conseguem diferenciar grupos semânticos. Se você falar assim, vamos falar todas as frutas vermelhas. Ela fala um morango e aí fica, olha para um lado, olha para o outro. Tá, que mais tem vermelho? Ah, vamos falar meio de transporte. Às vezes elas acontecem meio de transporte. Ah, carro, moto. Porque não tem isso no dia a dia. O vocabulário não se tornou amplo. Não. Ele é super reduzido. A realidade dela ali. E se a gente pensar de crianças ali, a partir dos seus 7, 8 anos, que estão só nos vídeos, né? Que vem aqueles influencers, né? Muitas vezes ali, o vocabulário está muito relacionado àquilo. Então, não tem uma conversa ali. É o que mais que tem uma conversa em casa, mas uma conversa pouca, né? Então, uma conversa do máximo, como foi na escola? Quase interrogatório. Que a gente orienta na escola. Não é você perguntar como foi, conta o seu dia, começa a falar como Sim, foi. E você? Sim. E aí a criança vai soltando. Sim. Porque senão vira interrogatório, né? Não, e para as crianças pequenas, eu falo para os pais, chegam muitos pais assim, eu quero muito que ele aprenda a falar para ele me contar o que fez na escola. É muito curioso. Todos os pais querem saber o que a criança faz na escola. Eu falo, mas o que é tão importante saber o que faz na escola? O que você quer saber especificamente? Eu quero saber se ele foi para a sala de brinquedos. Então pergunta. Você foi na sala dos brinquedos hoje? Você foi na biblioteca, né? Na sala de livros? Você foi no parquinho? Agora, se você falar assim, o que você fez na escola? Imagina que a criança entrou na escola às 7 e saiu às 17. Ela fez muita coisa. Ela não sabe dizer o que o pai e a mãe querem saber, né? Então, especifica o que você quer. Hoje teve alguma coisa que você ficou muito feliz? Ou então eles respondem o que o pai quer ouvir, né? Você só comeu arroz, feijão? Comi só arroz, feijão. Ou então você não foi. Meio que eles falam se a pergunta é positiva, eles respondem de forma positiva. Se é negativa, eles respondem de forma negativa e está cumprido lá. Eu já respondi tudo que você queria saber. Não é uma conversa, né? Sim, eu sinto que não é uma conversa. E tem muitas pessoas que não conseguem evoluir na conversa. Aí você fala, mas ele fala, realmente ele fala. Ele sabe o nome de tudo, ele nomeia tudo. Você pergunta, você tá com fome? Não. Você quer água? Você Sim. entrou onde eu ia aproveitar o gancho. Eu falei assim, eu tenho muitas crianças monossilábicas. Sim, não. Palavras assim, né? Breves. Não tem um contexto, não tem uma frase com Não começo, consegue desenvolver meio, um diálogo com essa criança. Isso. Tem também isso, né? E aí, vários fatores que podem interferir. A gente teria que falar especificamente de cada uma das crianças. Mas a grande maioria a criança não tem vocabulário. Talvez ela não consiga nem desenvolver isso. Porque talvez a conversa que ela tem em casa é muito assim. Você quer leite? Não. Tá bom. Não tem nem opção. Eu, às vezes, falo para as famílias de crianças pequenas assim, dá opção para a criança. Você quer a banana ou você quer a maçã? Para que a criança tenha que escolher alguma coisa. Não, assim, você quer banana? Não. Você quer maçã? Não. Você quer uva? Sim. Porque ela só vai ficar nessas duas palavras. Né? Agora, se você fala assim, o que você quer? Sim. Você quer um pão? Você quer uma fruta? E dá o tempo da criança. Que isso é uma outra coisa que nós, adultos, quase não fazemos. Respeitar o tempo dessa criança responder. Né? Às vezes na rotina ali de sair, eu preciso ir, preciso levar para a escola, preciso ir para o trabalho, e você começa, você quer o leite? Você quer não sei o quê? Né? E não dá o tempo da criança parar, olhar e falar, eu quero a banana. Ou, Dani, ou mesmo a família responder pela própria criança. Também. Né? A criança começou a falar, ela tá tão ansiosa, com tanta... já sei o que você quer.
Sim, também. Então não deixa completar, não deixa formar, formular, criar, que vem muitas questões. Sim, e além assim, da linguagem. pode ser que tenham crianças, dependendo da idade do que a gente está falando e dependendo de como é a exposição dessa criança a recursos de linguagem, de fala, de conversa, ela vai ter um tempo maior mesmo. Porque às vezes essa criança ela até sabe o que ela quer, mas ela tem uma dificuldade de se expressar. Ela tem uma dificuldade de se comunicar para dizer assim, eu quero a água, eu quero a bolacha, né? Ela sabe muito bem o sim e o não. Mas ela não consegue dizer exatamente o que ela quer. Ou vai ser aquela criança que vai apontar, ou vai puxar a mãe. Ou Então, vai ficar, né, no que eu percebo na escola principalmente, a irritabilidade. Como ele não consegue se expressar verbalmente, ele começa a ficar muito irritado, né? Sim. E aí chega até a agressividade. Sim. Que em alguns casos chega a agressividade. Porque ele não consegue se comunicar, ele se comunica pela mão, pelo corpo, bate, né? De alguma forma, ele vai querer ser compreendido ali. E é muito na falta comum. de vocabulário, na falta da habilidade de conversação, ele usa outros meios. E é muito comum isso acontecer, né? Então imagina umas crianças todas de 5 anos. Aí você tem uma criança que não consegue, um pouquinho menos, vai, vamos pensar uma criança de 3 a 4 anos. Todas ali estão no dia do brinquedo, né? Que eu acredito que toda escola deve ter um dia que a criança leva o brinquedo dela. Tá ali brincando, tudo aí quebra o do amiguinho. Aí ele tenta lá falar, o amigo não entende o que ele tá falando. Aí ele tenta de novo, o amigo não entende. O que ele pega e faz? Ele vai puxar. Ele vai bater. Que ele quer demonstrar que ele não gostou daquilo. Sim. Então isso é muito comum, né? De fato isso, assim. Ele tá muito irritado, ele começa a ter crise de birra, ele se joga no chão enquanto a gente não entende o que ele quer, enquanto a gente não dá o que ele quer. Se põe no lugar, né? A gente pode Com levar isso tanto para a certeza. criança como para o adulto que tá com a dificuldade de entender. O adulto, claro, ele não vai chorar, se jogar no chão. Ele vai simplesmente se isolar. Se não tá conseguindo entender, não tá conseguindo acompanhar, o que ele faz? Ele se isola, porque ele tem maturidade para saber disso. A criança não. Então a criança ela quer. Primeiro que dependendo da idade que a gente está falando, a criança não tem nem maturidade emocional para lidar com aquilo que ela está sentindo. Então ela vai expressar da forma com que vem naquele momento, né? É choro, birra, se joga, tudo. Então é comum mesmo, tá? Até crianças que têm atraso de fala, quando começam a falar, eles acham que eles estão falando tudo. E muitas vezes ele fica lá. E aí a mãe fala, ai meu Deus, o que ele quer? Às vezes a mãe entende, às vezes a professora não, às vezes a tia não, às vezes a mãe entende, o pai não, os avós não, né? Então é uma situação. E aí a família também fica angustiada, porque a família quer ajudar. Sim. A família não quer ver aquela Até criança eles brincam, né? chorando. Aperta a tecla SAP aí, né? pra Para traduzir. traduzir. É mas... muito importante. É uma orientação assim, muito interessante para fazer com crianças pequenas que estejam na fase de desenvolvimento de linguagem é dar significado para a criança estar falando. Então, se ela está balbuciando ali, não tem nada especificamente, mas você dá sentido para aquilo que ela está falando. Você quer? Olha, vamos pegar a bonequinha então. A bonequinha está falando com você, porque ela precisa disso. Agora, se a criança está lá balbuciando e você olha para a criança e fala, que bonitinho, e ignora essa criança, a criança entende que ela não precisa. Né? Então, assim, para que eu vou fazer isso? Para que eu vou falar se eu não tenho uma resposta disso? Então, assim... Faz bastante sentido o que você está falando. É quase viu? como o adulto Bastante faz. sentido. Ele vai se isolando. A criança vai deixando de usar esse mecanismo. Ou, por exemplo, uma criança Desenvolver, que tudo né? que ela consegue só apontando. Então, assim, ela olha pra mãe, aí ela faz... a mãe, ela quer leite. Ou ela faz assim, e aponta. Aí o pai vai lá e faz. Pra que ela vai falar? Ela não vê a importância. Ela consegue tudo o que ela quer só dela apontar. Ou dela levar até a mão. Então a gente também tem que mostrar para essa criança o porquê que ela é importante dela falar. Então, por mais que você saiba o que essa criança quer, você tem que jogar para essa criança. Você quer o quê? Aí você olha, você sabe que ela quer água. Aí você fala, você quer a banana? Então vamos lá pegar a banana? Aí a criança, né? Então, uma hora essa criança vai começar a se soltar. Achar mais fácil falar do que ficar O tempo nesse inteiro embate. tendo, né? A mesma coisa quando a gente vai falar, por exemplo, de como que é o acesso aos brinquedos dessa criança. Então, a criança, ela tem que ter o brinquedo, sim, dentro do campo de visão dela, mas se é uma criança que a gente percebe que tem um atraso aí no desenvolvimento da fala, a gente tem que dificultar o acesso dela para que ela tenha que pedir ajuda, por exemplo. Então, eu coloco o brinquedo que ela mais gosta dentro de uma caixa de acrílico com a tampa. Ela tá olhando o que tá ali, mas talvez ela não consiga abrir a tampa sozinha. Então, ela vai tentar tudo, mas ela vai precisar chamar alguém. Então, esse precisar, como vai ser?
Ela vai começar a chorar? Ela vai lá e vai puxar pela mão? Como que ela vai fazer isso? Então, a gente também cria situações para que a gente estimule o desenvolvimento da fala da Situações, criança. problemas, vamos dizer assim, situações, problemas, para que Sim, eles sim. busquem as soluções. Isso são tipos de orientações que a gente acaba passando para a família, porque assim, não é obrigação do pai saber, né? E aí, às vezes, ele quer saber como que eu posso fazer para ajudar meu filho em casa. E é esse tipo de orientação, vamos dar opção, não vamos falar por ele, vamos dar um tempo de espera. Se é uma criança pequena, na hora do banho, como que é esse banho? Você vai conversando com ele, né? Vai falando, dá o pezinho pro papai lavar, vamos lavar o pezinho. Agora cadê a mão? Mostra a mão pra mim. Precisa disso, né? E inclusive isso é integração, né? Entre os pares. Eu ia pedir para você falar para nós a questão do PAC. Porque eu acho assim super importante nós falarmos sobre esse assunto, porque assim, ele é real, ele existe e que pode ser ignorado. Então, para não ser ignorado, você fala um pouquinho para nós? Claro. Com Bom, prevenção. para começar, para quem não sabe o que é PAC, né? É processamento auditivo central. O que que é isso? É a forma com que o som é interpretado pelo cérebro. Então a criança que tem uma alteração no PAC, ela não escuta? Não, não é isso. A audiometria, a gente vai ver o quanto essa criança escuta pensando em limiar auditivo, o mínimo. Quanto de intensidade ela precisa para ela conseguir entender. O PAC é a forma com que ela compreende. Então, um exame de avaliação, a gente faz vários testes, onde a gente vai avaliar, por exemplo, figura fundo, a gente vai avaliar relação sinal-ruído, o quanto ela consegue compreender da informação que vem do lado direito, que vem do lado esquerdo, e ela consegue juntar tudo isso. Então, a gente expõe a criança em determinados testes, para a gente ver qual que é o desempenho dela. Eu costumo falar que, para ficar mais fácil de entender o que é o PAC, imagina uma rodovia, tá? Uma rodovia ampla, assim, ó. Você tá indo pra praia, por exemplo. A rodovia é a via auditiva. Então, imagina um feriadão, vários carros lá pegando aquela rodovia. E aí tá todo mundo fluindo, porque o asfalto tá bom, eu não tenho trânsito. Então, toda aquela quantidade de carro que saiu, eles vão chegar no destino da praia sem nenhuma intercorrência. Esperamos. Agora, você imagina essa mesma rodovia com buracos. Ou com uma blitz. E a mesma quantidade de carro. Eles saíram de lá, eles vão chegar. No meio do caminho, um vai furar o pneu, o outro vai parar, o outro vai ser parado na blitz. Então, aquele quantidade de conteúdo que foi, vai demorar um tempo maior para chegar e muita informação vai ser perdida no meio do caminho. É isso que acontece com a alteração do PAC. Então, são crianças que, por exemplo, dependendo de qual é a alteração que deu, em qual dos testes que deu, vão ser crianças que, por exemplo, você fala assim... Fulaninho, agora você abre o livro na página 10, a gente vai fazer a atividade número 3. Ele tá lá, ele olhou e falou, pega o livro. E agora? Ele já não pegou mais o que falou. A página 10, a outra atividade, já perdeu. Então, ele não consegue gravar ali a informação que foi dita. É uma criança que ele precisa da repetição o tempo inteiro. Então, o professor, eu estou trazendo para a sala de aula porque a grande maioria das alterações de PAC é a escola que percebe e a escola que encaminha, tá? Porque esse é um tipo de exame que a gente só faz a partir de 7 anos. Porque a gente precisa ir na cabine, com audiômetro e tudo. Porque a gente precisa que a maturidade, a maturação da via auditiva esteja mais próxima de finalizada, né? Se a gente pegar uma criança pequena, ela não tem uma habilidade de distinguir figura fundo. Né? Então, se tiver um ruído ali presente, tudo vai virar um câmbio, aí vai dar uma alteração, e não necessariamente porque ela tem uma alteração de PAC, mas porque ela não tem a maturação necessária para isso. Sim. Então, sempre a partir dos 7 anos. Por que eu falo que é a escola que pega? Porque é normalmente na fase da alfabetização. Sim, sim. No dia a dia em casa, às vezes o pai nem percebe. Então, esse é um tipo de queixa, tá? Então, você deu um comando ali, a criança só pegou o começo, ou ela só pegou o final. Aí a criança tá lá para ler um enunciado. Aí ela começou a ler, ela volta, ela já não sabe o que ela tem que fazer, ela volta para ler novamente. Uma criança que precisa talvez do apoio do dedinho para ficar lendo, para marcar, né? Então também é uma alteração. Ou uma criança que você dá um comando, ela demora um tempo maior para realizar esse comando. Então você falou agora, todo mundo já tá fazendo, e passa uns 3 minutos, a criança começou a fazer. Como se fosse um delay. Como se fosse um delay ali naquele tempo. É uma criança que ela não consegue prestar atenção ali, dependendo de onde é a sala de aula, por exemplo. Então, uma sala de aula que é perto de uma quadra, ou é perto de uma rua, tem um barulho lá o tempo inteiro, e a criança fica perdida. É aquela criança que cai um lápis do amigo,
ele já para, olha, passou um mosquito, ele tá olhando. São várias questões que levam à desatenção. E aí a gente precisa fazer essa avaliação. Porque uma criança com alteração do processamento auditivo central, ela vai ter algumas habilidades auditivas defasadas. Que se a gente não treinar essa habilidade, vai impactar muito no desenvolvimento das aprendizagens dela. E a gente vê essa dificuldade, defasagem ou esse problema em adultos. Sim. A gente percebe em adultos mesmo, porque às vezes ele vai para um lugar e fala, esqueci o que eu vim fazer. Mas não é questão de memória só. A gente percebe que a dificuldade é de trazer o comando todo, toda a informação. Aí eu vim aqui, fez isso. Mas se ele tiver 3 coisas para fazer conosco, ele vem depois ele volta. A gente percebe nitidamente que ele não conseguiu entender ou trazer todo o comando. Um exercício que a gente faz comumente com criança, principalmente quando a gente está em aula, e os professores fazem isso muito, vai até tal lugar e fala isso, isso e isso. Exatamente para treinar a criança, né, a entender, verbalizar todo o comando, dar todo o comando, para ele formulando frase, para ele saber se posicionar. E a gente percebe que às vezes tem adulto com essa dificuldade de levar a informação e às vezes são 2, 3 comandos. Sim. Isso não foi visto lá atrás, não é isso? Ou não? Pode ser. Além de memória, não vamos falar de memória, que é uma outra conversa. Pode ser que não tenha visto, pode ser o quanto essa pessoa está prestando atenção no que está sendo dito ali, pode ser que ela tenha alguma alteração, por exemplo, em funções executivas que precisa ser trabalhada. Tem várias coisas que a gente, no adulto, eu acho que é um pouco mais complexo ainda da gente falar, porque a gente tem vários fatores que podem interferir, né? Será que ele estava preocupado com alguma coisa? Será que ele estava realmente prestando atenção ali? A criança, normalmente a gente percebe mais, assim, é mais fácil da gente falar, porque ela está numa fase de desenvolvimento. Então, assim, ela não tem uma preocupação com uma reunião que vai acontecer, né? O máximo ela tá preocupada com o que ela vai comer no lanche, se o amiguinho vai trazer um brinquedo, se eles vão brincar, né? Ou se ele vai chegar em casa, quem vai buscar? Será que é o pai? Será que é a mãe? Quem vai me buscar hoje? Eu falo porque isso é uma questão do meu filho. Ele sempre ficava assim, quem será que vai vir? Será que vai vir a mamãe? Será que vai vir o papai? Né? Então são coisas que mas pode interferir. Tem também adulto com alteração de processamento auditivo. E uma vez que a gente tem um diagnóstico de TPAC, que é um transtorno do processamento auditivo central, a gente precisa fazer um treinamento para isso, que é para desenvolver essas habilidades auditivas. Muitas vezes, dependendo também da alteração, a gente começa com treino em cabine acústica, né? Porque a gente vai começar a treinar essa habilidade, treinar essa criança a prestar atenção no comando que vem na orelha esquerda, que vem na orelha direita, tentar fazer um fechamento auditivo, pegar palavras curtas, né? Assim que tá com um chiadinho, vamos dizer assim, para ver se ela consegue fechar, ver se ela consegue assimilar, né? São alguns treinos que a gente vai fazendo. E Dani, são em média quantas sessões? De treinamento auditivo? Depois da avaliação. Tá, treinamento em cabine é uma média de 8 a 12 sessões, tá? Com exercícios para casa. Aí pode ser que saia desse treinamento que a gente chama de ambiente acusticamente controlado para um ambiente informal, que já é um ambiente de consultório mesmo, que a gente continua treinando essas habilidades auditivas para a gente ver como que essa criança vai ter um desempenho. E aí a gente tem algumas orientações para a escola, né? Então é uma criança que a gente tem que ver exatamente onde ela senta, se onde ela está sentada tem um ruído perto. Não adianta sentar janela, na frente, porta. Porque muita gente fala assim, mas ele é o primeiro da fileira. Tá, mas quando o professor tá falando, o professor tá onde? Ele senta na frente do professor, mas o professor dá aula sentado na mesa, ou o professor tá em pé. Então são coisas que a gente tem que avaliar. É uma criança que ela tem mais facilidade, por exemplo, se o professor ler as questões da prova para ela. Se ela tiver mais questão, é uma possibilidade dela ter esse recurso, né? Então, assim, ele ter a professora ler e ele orienta ele a responder. Então, tem alguns recursos que dá para fazer uma adaptação ali para a criança ir melhor ou ter um desempenho melhor dentro do ambiente escolar. Tem tantas questões interessantes, tô vendo o nosso tempo ali. Eu não posso deixar de falar do implante coclear. Você pode falar um pouquinho sobre o aparelho auditivo e até chegar na questão do implante coclear, porque as pessoas podem acessar, podem, né, ir nos lugares corretos para poder entrar numa fila e se beneficiar. Sim. Eu falo que o implante coclear é como se fosse uma evolução ali do aparelho auditivo, né? O aparelho auditivo a gente já tem há muito tempo. E aí, qual que é a principal diferença entre eles, tá? Falando de uma forma bem básica para todo mundo conseguir entender. O aparelho auditivo, ele vai amplificar ali os sons, né?
E ele consegue pegar até uma perda ali, vamos dizer assim, uma perda severa, profunda. O implante coclear, ele é para aqueles pacientes, seja criança ou seja adulto, que não tiveram benefício com o aparelho auditivo. Então, o aparelho auditivo não tem mais potência suficiente para amplificar aqueles sons e a criança está perdendo, o adulto está perdendo informação. Então, o implante coclear, ele é feito cirurgicamente, mas ele é um dispositivo onde é colocado eletrodos dentro da cóclea, que a cóclea é o órgão responsável pela audição. Então, vão ter alguns eletrodos ali, que esses eletrodos vão fazer o papel das células ciliadas, que as células que são responsáveis pela audição. Vai captar todo aquele som e vai mandar aquela informação direto ali para o nervo auditivo. Hoje, o implante coclear, eu acho que tem sido mais falado, né? As mídias têm divulgado mais, falam mais que é o ouvido biônico, né? Você escuta falar mais sobre isso. E hoje ele é disponível tanto pelo sistema público, pelo SUS, como pelos os planos de saúde, né? Então tem alguns critérios, sim, ali para indicação. É necessário, dependendo do caso, fazer um teste com o aparelho auditivo antes, para ter certeza que o aparelho não está dando ganho suficiente para poder ir para a cirurgia. E uma vez que faz a cirurgia de implante coclear, tem aí um processo de adaptação, né? Então, normalmente faz a cirurgia, espera ali em torno de 30 dias para a gente ativar aquele implante, que é ligar aquele implante. Tem vários vídeos na internet lindos de crianças, assim, quando liga o implante pela primeira vez, escuta o som, a voz da mãe, né? É maravilhoso mesmo, porque é você devolver os sons àquela criança, né? Aquela pessoa que está ali um tempo sem conseguir ouvir. E a partir desse momento, você começa com os mapeamentos, né? As programações daquele implante. E não é somente colocar o implante, eu vou lá para fazer a cirurgia e tudo está resolvido. Não, a gente tem que treinar essas habilidades auditivas novamente, porque aquela pessoa ficou muito trabalho tempo. E é essa parte que a gente faz, toda essa parte de estimular as habilidades auditivas, fazer com que ele consiga compreender novamente o som que está chegando ali, que muitas vezes não é o mesmo que ele tem da memória que ele tinha antes de ter o implante. Né? Mas eu não escutava assim. Não escutava assim. Agora a gente vai começar a treinar essa habilidade novamente, vai começar a criar estratégias para que essa pessoa consiga desenvolver ali. São várias fases, né? Então, primeiro a detecção, depois a discriminação, até ele conseguir compreender somente com a parte auditiva, né? Claro que assim, o apoio da leitura orofacial sempre vai ter, mas não pode ser uma dependência. Sim. Então é feito um trabalho de reabilitação auditiva, para que as vias auditivas voltem a ser integradas ali na rotina, no dia a dia dessa família, dessa pessoa. O importante é deixar claro que há possibilidades. Meu marido lhe fez a cirurgia em Ribeirão Preto, graças aos nossos primos, né, que nos acompanharam, nos ajudaram, o Renato e a Márcia, nos apoiaram 100%. E lá em Ribeirão Preto eu vejo gente do Brasil inteiro, do Brasil todo. Então, procurem ajuda, procurem possibilidades, procurem informações, porque há meios disso. Sim. Não é algo fechado, né? Talvez não tenha sido tão divulgado anteriormente, agora que está começando. E assim, graças a esse aparelho e essa cirurgia, o meu marido voltou a interagir, a conversar, a querer ir em festas, porque agora ele consegue isso. E essa moça bonita aqui é a fono dele, que ela fez uma diferença gigantesca na readaptação dele, da possibilidade do treino auditivo, né? Então, assim, ele é disciplinado, segundo ela, né? Que eu pergunto como é que está o paciente, né? E eu sinto ele a cada dia melhor. Então, assim, graças à tecnologia, graças ao Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, né, a tanta gente que nos apoiou. Nós já somos conhecidos lá em Ribeirão, eu chego lá eu conheço desde o porteiro até recepcionista e os médicos. Então, assim, existe um apoio muito interessante e muito importante, né? A demanda é grande, mas vá que você consegue. Acho que o principal é isso. Sim. É procurar ajuda. Sim. Mesmo que você tenha dúvida, você não sabe se tem, né? Então, tá com uma pulguinha atrás da orelha, leva para fazer uma avaliação. Eu falo, a intervenção precoce, ela não vai fazer mal. Muito pelo contrário,
né? Então, seja assim, eu não sei se meu filho está no desenvolvimento adequado, eu não sei se meu filho escuta bem, eu não sei, enfim, né? Se tudo que a gente conversou aqui, se tá fazendo sentido, né, para você, se você começou a pensar, nossa, meu pai é assim, ai, será que meu filho é assim? Procura uma ajuda, faça uma avaliação, procure uma orientação para descartar. Porque se tiver algo, o quanto antes a gente intervir, melhor vai ser o desenvolvimento, né? Então, quando a gente fala dessas tecnologias auditivas, tem possibilidades, né? Então, assim, pelo Sistema Único de Saúde, tem uma fila maior, não tem, depende muito da região, mas você vai ser atendido, você vai ser orientado. E consegue. Consegue. A minha mãe, ela entrou num processo, né? Demorou em média 8 meses, mas ela conseguiu. E ela ficou muito feliz, né? Então, assim, ela está ouvindo melhor. Né? O caso dela não é um implante, mas, assim, ela poder, sabe, ouvir as receitinhas dela. Então, tá tudo bem. Então, procure ajuda, porque ela existe. Sim. É só procurar. Então, não precisa ser só o convênio, né? Então, tem aí o Sistema Único de Saúde que, com certeza, pode ajudar muita gente. Sim. E divulguem, né? Que é importante. Daniela, então, só reforçando tudo que a gente conversou, acho que até ficou claro, mas eu queria que você fosse bem mais didática no sentido assim, porque eu imagino, né, eu sei que não precisa de um encaminhamento. Você está falando, a escola encaminha, não sei o quê. Mas o pai, em qualquer idade, tem uma idade específica ou não? Ele desconfiou, ou então por mero precaução. O que ele faria se você puder dar uma orientação para esse pai, para que a criança não precise ter um tempo de perda, ou seja auditiva, ou seja mesmo de falta de estímulo, porque se ele for procurar ajuda, ele vai ter a instrução. E é isso que eu queria para a gente fechar aqui. Tá. Eu falo muito que a escola encaminha, porque é quando a escola está ali naquele momento que vê, né, consegue observar mais ali o desenvolvimento da criança e tem comparativo, né? Mas não precisa de encaminhamento. Então, como que você pode lidar com isso, né? Então, você vai acompanhar no dia a dia da sua criança, principalmente nas questões de fala, nas questões auditivas. Então, uma criança com 1 ano, que você chama, ela não olha, ela não responde, você faz barulho, ela não percebe. É uma criança que não interage com você. Então, você está conversando, você está brincando, a criança não está prestando atenção, ela não está olhando para você, ela não imita, né? Então, se você fala, cadê o nariz? Põe a mão no nariz, ela não faz igual, não aponta, enfim, são algumas das condições. A partir de 1 ano e 1 ano e meio, essa criança não fala, é um sinal de alerta para procurar uma avaliação, para poder avaliar o que está acontecendo e como vocês podem estimular essa criança em casa também. Não necessariamente essa criança vai precisar passar por uma terapia fonoaudiológica, mas você vai receber a orientação de como você pode melhorar e estimular o desenvolvimento da fala e da linguagem na sua própria casa. E mais uma observação, no caso da minha família, a minha sogra também tinha questões auditivas. Então, pode ser genético. Sim, pode ser genético, pode ser hereditário, pode ter uma questão de idade também. Então, quando a gente está falando de questões assim de adultos e para a questão de perdas auditivas, presta atenção, né? Então, por exemplo, o volume da TV está muito alto, está pedindo para repetir várias vezes, está com dificuldade de acompanhar uma conversa, né? Tá deixando de ir a lugares que gosta para ficar em casa e você não entende muito bem. É um sinal de alerta. Já fez uma avaliação auditiva? Adultos, o ideal era uma avaliação auditiva anual, 1 vez por ano, para ver como que tá essas veias auditivas. A gente fica exposto a ruído. Como oculista. Que bom. Tá vendo? Que dica boa. Ai, que bom, Dani. Dani, posso te chamar assim? Claro. Lógico. Muito obrigada, viu? A gente ficou bem feliz, o tempo passou, que é uma maravilha, que a gente sempre... Falta tempo para a gente discutir tudo, e quem sabe a gente marca uma nova data para a gente falar um pouco mais sobre os adultos, né? A gente puxou muito pela criança, porque é o nosso... A gente tem muitos temas aí para falar, né? Muito. Mas eu que agradeço o convite de vocês, é sempre bom a gente conversar sobre isso, falar sobre... recursos, né, que as famílias podem ter um olhar diferenciado aí para cada criança, adulto, enfim, dentro do contexto que cada família se encontra. Nós vamos deixar, Dani, o seu Instagram, né? Aqui. A Daniela, ela atende, inclusive, pós-cirúrgico, né? Esse processo de reabilitação, e não é todo fonoaudiólogo que faz esse trabalho, né, que tem
essa especialização, vamos Como dizer eu tenho assim. experiência nisso, não. É Porque difícil, não é toda hora. eu tentei bastante, e não são todos. E é um trabalho muito bem feito, então a gente vai deixar aqui o Instagram dela, vocês acompanhem, por favor, o trabalho dela e procure quando precisar, e espero que realmente a gente possa ter contribuído com vocês, esclarecido algumas dúvidas, e que as mães e os pais fiquem atentos, né, para que essa criança tenha qualidade de vida. Sim. E vocês também, né? Então esse foi o nosso recado de hoje. Muito obrigada pela audiência, curta o nosso vídeo, se agregou a vocês, compartilhe para todos. Vai ser muito bom para todo mundo. Muito obrigada, Dani, pela presença, agradeço, viu? Eu quero agradecer a Dani, né, pela boa vontade, benevolência de estar aqui conosco e fazer uma questão que eu acho super importante, é prestar serviços, né? O que nós estamos fazendo é divulgando algo de saúde, é saúde, a audição é saúde. Então, levem a sério, procurem médico, procurem especialistas, que eu tenho certeza que tem caminhos, né? Acho que o recado de hoje é assim, vá atrás que tem caminhos, né? Sim. Lucelena. Não ia esquecer. Lucelena, sou sua amiga. Você não sabe, mas eu sou sua amiga. Bia, sou sua amiga, meu amor. Você é maravilhosa. Então, um beijo para vocês duas. Mulheres de 2025, mulheres diferentes, mulheres que estão fazendo uma diferença gigantesca nessa sociedade. Como a Muito Daniela obrigada. faz. Como a nossa Dani está fazendo. Muito obrigada. 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 Até a próxima.